Ó o bigodinho, não sei se dá de ver, ó. Tô deixando crescer. Eu acho que eu ainda não me apresentei de fato aqui nesse canal. Meu nome é Gustavo, tenho 18 anos e atualmente estudo para concurso militar. Eu entrei no mundo dos concursos militares em 2023, quando eu descobri a prova da aeronáutica, a prova da EA, a prova que eu estudo. Eu tô na minha quarta prova, basicamente. Na primeira prova, no primeiro semestre de 2024, eu tomei uma porrada. Não cheguei a ser reprovado, mas eu tomei uma porrada onde eu fiquei nas últimas posições. Eu fiquei na 1000 e alguma coisa, 1041, se eu não me engano. Na minha segunda prova, em 2024 também, só que no segundo semestre, eu acabei ficando numa posição melhor, onde eu fui classificado, fui fazer as etapas, fiz inspeção de saúde, teste físico, exame psicológico, tudo mais, e ficou faltando apenas 20 pessoas para eu entrar, infelizmente. E nessa prova que eu fiz esse ano, o CFS1 2026, eu fui classificado também, só que eu não vou fazer as etapas, visto que eu estou numa posição meio distante e não vale a pena. Ainda mais que eu já fiz as etapas alguma vez, eu já tenho experiência. E a propósito, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando como é o teste físico, o exame psicológico, a inspeção de saúde, eu posso muito bem gravar por causa que eu vivenciei tudo aquilo. Fui para Belém fazer as etapas e tudo mais, entrei, conheci o quartel, entrei no Hospital da Aeronáutica, passei 2, 3 dias lá no hospital fazendo exame e eu posso falar pra vocês como é e assim vocês já vão estar mais bisurado quando vocês forem fazer o de vocês. E é assim, galerinha, voltando agora pro tema do vídeo, falar um pouco do que eu tô fazendo agora nessa preparação pro CFS 2 2026, que é a prova de novembro da EAR que vai acontecer agora em 2025, a prova para entrar no segundo semestre de 2026 do ano que vem. E, cara, basicamente agora eu tenho 4 meses pra não errar, pra fazer a coisa certa, pra chegar lá e dar o meu melhor. Agora eu percebo que a minha questão não é mais nem os conteúdos, e sim o psicológico. Tanto que lá na prova eu percebo que às vezes eu fico nervoso quando eu não consigo fazer uma questão e acaba que isso tá me afetando, cara. E eu tenho que trabalhar um pouco mais disso. Por exemplo, nessa última prova eu tinha capacidade sim de ter acertado mais questões, bem mais, porque quando eu cheguei aqui em casa e refiz essa prova, eu vi que eu podia ter feito no mínimo mais umas 7 questões. Acertando essas 7, cara, era dentro, já era. Só que a questão de o tempo de prova, ainda mais um pouquinho daquela pressão de sair da tua cidade, ir para outra cidade, fazer uma prova onde tem vários candidatos e tá dentro de uma sala que, pô, tá lá a tenente te observando, sargento te observando e mais uma galera que assim que deu gás também para fazer a prova. Isso faz um pouco de pressão e mexe um pouco com o teu psicológico. E por mais que você esteja preparado, se você não tiver sangue frio, ainda mais como é a prova da EA, uma prova onde tem 96 questões e você tem um tempo muito pequeno para fazer essa prova de 96 questões, um período de 4 horas de tempo, então acaba que tem que ser muito sangue frio para conseguir fazer e quando travar em alguma, não abalar o psicológico com aquilo, porque cada questão feita é uma questão ganha, né, quando a gente sabe fazer. Então é uma questão que eu vejo que eu tenho que trabalhar, principalmente na parte dos simulados, onde eu ainda não comecei a fazer, eu vou deixar para fazer quando tiver faltando os 2 meses para a prova, assim, direto, né, porque de vez em quando tem que fazer um simulado também e pegar alguns assuntos que eu não tinha pego, como por exemplo a parte de eletromagnetismo, que eu fui para essas 3 provas, sem saber a parte de eletromagnetismo, que eu vi que eu já perdi muita questão por conta disso, e era um assunto que eu tinha medo, basicamente, de pegar, porque eu achava muito difícil, só que agora, estudando, eu vejo que não é aquele bicho de 7 cabeças que eu pensava. É difícil? É, mas dá de pegar, tranquilo. Tranquilo não, né? Mas assim, dá de pegar. Um assunto que não é impossível, por mais que seja difícil. E também eu estou trabalhando nos meus pontos fracos, que é a parte de geometria, geometria plana, geometria analítica, espacial até que não. Eu vi que na última prova eles pegaram 12 questões de geometria envolvendo essas 3, né? E eu dei uma vacilada bacaninha na maioria das questões da parte de geometria analítica, que eu sei que eu podia ter ganhado, o resto, pô, eu acertei quase tudo. Quase tudo mesmo. Do resto de matemática foi mais nessa parte assim que eu dei essa vacilada. E na parte de português tô dando um pouquinho mais de ênfase porque eu tô vendo que a aeronáutica tá começando a pesar a mão, só tá trazendo bomba, porrada nas provas de português. Essa daí foi a terceira ou a quarta vez que acontece, que eles pesaram, sentaram a mão, caiu muito candidato por conta dessa prova de português que estava meio pesadinha. A parte de física tá um pouco mais tranquila. Em inglês foi uma matéria que eu deixei muito a desejar,
por causa que eu sempre acertava entre 19, 20, 21 questões, e essa acertei 17. Foi aquele negócio, deixei um pouco do nervosismo tomar conta de mim na hora da prova, eu acabei errando algumas coisas que, pô, eu sabia. Então, mas é trabalhar aquela questão do psicológico, continuar fazendo bastante questão. E é isso. O negócio é não parar. Sim, foi uma prova que eu me dediquei muito a ouvir, que eu tava preparado, só que, cara, na hora, mano. Não sei o que foi que aconteceu, que a parada não deu certo, o negócio não deu certo, mas é um objetivo que pra mim, assim, eu não abro mão de modo algum, e que eu tô disposto novamente a pagar o preço, passar mais esses 4 meses trancado dentro de casa, só estudando e fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer também. E é isso, galerinha. Vou começar a soltar mais vídeos como esses daqui. Se vocês quiserem um vídeo sobre a inspeção, sobre o teste físico, psicológico, podem colocar aí nos comentários que eu vou estar fazendo, caso vocês pedirem. E é isso, até uma próxima aí. Fique com Deus, tenha uma excelente semana. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos.